Estamos vivendo dias bem difíceis e eu hoje gostaria de falar algumas coisas com você muito forte. E a palavra que Deus me deu é sobre algo que a gente tem visto, que está acontecendo e infelizmente está acontecendo inclusive na igreja. Mas a mensagem é justamente para a gente parar o que está acontecendo. Deus me deu uma direção para nós falarmos hoje sobre algo que pode estar errado e que nós precisamos corrigir. Aleluia. E a pastora Sheila está dizendo assim, não esquece das crianças. Chama as crianças, então. Quero chamar as crianças e os pré-adolescentes. E você espera um pouquinho. Aleluia. Ficou debaixo da minha Bíblia o meu papelzinho, não vi mais ele, esqueci. Amados, se você sente no teu coração de que você tem um chamado para trabalhar com crianças, não só com crianças pequenas, mas com crianças um pouco maiores, de repente com crianças de 9, 10 anos, de repente com pré-adolescentes, e você sente no teu coração, Senhor, eu tenho sentido esse chamado, fale com o teu líder e peça para ele te indicar para os pastores Paulo e Sheila da Rede Branca, que eles são responsáveis por esse ministério, e eles vão falar contigo, e nós estamos precisando de gente com o coração dedicado nesse ministério. Amados, o nosso futuro da igreja pode estar em risco se você e eu não levarmos a sério que essa geração é a geração que vai transformar o mundo. Amém? Então estenda as tuas mãos com fé. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um desses nossos filhos. Te pedimos que a tua unção venha do Espírito Santo sobre a vida deles, trabalhando o coração deles como um terreno fértil para receber a semente da tua palavra, para que sejam edificados na justiça e que nós, como cooperadores, como coadjuvantes dos pais, possamos estar agora ministrando e complementando, Senhor, o que os pais têm semeado na vida dos seus filhos para o reino de Deus. E que nós possamos fazer isso de acordo com a tua vontade e com a tua palavra. Por isso te agradecemos pela vida de cada professor e cada professora que tem dedicado a sua semana, o seu tempo, e amado e orado por esse ministério, e tem pago o preço e se compromissado, Senhor, de estar aqui. Que as tuas mais ricas bênçãos alcancem estas pessoas e confirmem no coração delas o chamado e o desejo de fazerem a diferença no teu reino. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Também quero aproveitar e agradecer a todas aquelas pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez, pela segunda vez, e que sinta-se muito bem, sinta-se na casa do papai, em nome de Jesus. Também queremos dizer para aquelas pessoas que já estão vindo mais de uma vez, né, que estão aí pela quinta, sexta e talvez muitas vezes já, mas ainda não conversaram com a gente, têm vindo à igreja, têm amado a igreja, mas ainda não conheceu a igreja num todo, e nós também queremos te conhecer, e no final do culto você procure um dos pastores presente aqui, e a gente vai querer te encaminhar para um grupo, para que você possa fazer parte da igreja, que você seja igreja e não somente alguém que vem à igreja. Então, se você tem amado esse projeto de Deus chamado Igreja nos Lares, aqui na Igreja Aba, e você quer se envolver e se compromissar com isso, nos procure no final do culto. Nós vamos amar conversar com você. Amém? Amados, então, como eu estava falando antes, a igreja ela tem padecido no decorrer desse tempo, ela tem perdido algumas coisas. A igreja tem perdido a noção do valor das coisas, ou pior, ela tem perdido em muitos casos alguns valores. A igreja tem passado por algumas perdas através da influência que recebe do mundo, do andar, da modernidade, de tudo que tem acontecido. Isso tem afetado a igreja de alguma forma e a igreja tem perdido alguns valores. Então eu gostaria de que você me acompanhasse hoje nessa história que nós vamos passar aqui em Marcos, ou melhor, Lucas capítulo 15. Eu quero que você me acompanhe
nesse texto bíblico. Lucas 15, nos versículos 8 e 9. A Bíblia diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Deixe-me explicar algo sobre essas 3 parábolas, e você vai ver que tem muita coisa que eu não vou falar hoje, mas as 3 parábolas, Jesus estava falando, principalmente, o foco de Jesus nessas parábolas era dizer que a alegria maior que possa existir no céu é de um pecador que se arrepende. E ele faz um paralelo, e ele está conversando ali com os fariseus e os escribas e os publicanos. Então ele está falando com dois partidos políticos da época de Israel, 2 facções judaicas que estavam sempre interpelando com ele, e ele fez uma parábola que atingisse essas 2 facções de pessoas. E ele quis mostrar para essas 2 facções que ambos precisavam se arrepender. Então ele colocou, assim como a história da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos, porque não era só o que foi embora que estava perdido, mas o que estava em casa estava perdido dentro de casa. E se você for fazer uma analogia, você vai observar que um filho é aquela ovelha que foi perdida. E o outro filho é uma dracma que foi perdida dentro de casa. E a gente pode trabalhar muitas coisas, mas o que eu quero falar com você hoje é sobre aquilo que a gente perde quando a gente está, como igreja, vivendo uma ocasião de perda. Quero chamar a tua atenção, essa parábola diz uma mulher. E essa mulher, ela pode e representa a igreja dos dias de hoje também, nessa parábola. E eu quero focar só nessa parábola, nestes 2 versículos. Não estou ignorando ganhar almas, mas hoje quero falar com essa mulher, a igreja de Jesus, que perdeu valores. A igreja deve se autoanalisar, autojulgar, porque a Bíblia diz que aquele que julga-se a si mesmo, depois não é julgado pelos outros. E se é repreendido nesse julgamento pelo Senhor, se acha em falta e vê a ocasião de se arrepender e de buscar o Senhor, quando o Senhor repreende as pessoas, é porque Ele ama as pessoas e não quer que a igreja seja condenada juntamente com o mundo. A igreja atualmente tem sofrido com perda de valores espirituais. Essa parábola foi registrada também com a intenção profética e exortativa para a igreja. Devemos rever os nossos conceitos e valores nesta noite, à luz da palavra de Deus. E não só nesta noite, mas em nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus. Vamos fazer uma análise hoje desse texto bíblico, comparando as exortações que encontramos nas cartas do Apocalipse. O que foi perdido nessas cartas? As exortações que a igreja de Apocalipse, nas suas mais variadas cidades, recebeu de Deus. O que você perdeu? E para isso, nós vamos ver o primeiro fato, primeira coisa, a primeira dracma perdida. Vemos que a igreja sofre com a perda do primeiro amor. Quando eu me converti, eu lembro, e eu acho que você, quando se converteu nos primeiros dias, você já percebeu, a gente queria vir na igreja, a gente aceitava vir em vigília, a gente até ia junto com o pastor, o pai vai pregar lá não sei onde, vamos tudo junto, e fazia aquela caravana para ir junto, e de repente a gente vai se acostumando, e aquilo vai acabando, e de repente a gente não quer nem mais vir na igreja. De manhã a gente diz, não, eu vou deixar para ir à noite, é domingo de manhã, vou descansar um pouquinho
pouquinho, e daí passa o domingo, almoça bem almoçado, dorme a tarde inteira, aí começa a assistir Corinthians e Santos, e daí diz, estou muito cansado, domingo que vem tem culto também, aí não vem no culto de novo. Por quê? Porque a igreja está perdendo a dracma do primeiro amor. Eu lembro que quando eu era jovem, nós muitas vezes tinha que ir a pé. Eu saía do Garcia de uma vigília na igreja onde eu frequentava, e lá daquele culto, 6 horas da manhã, quando eu tinha carona, tinha lá um irmão chamado Nicolete, ele falava meio assim, meio atrapalhado assim, mas dizia, Haroldo, pode deixar que eu te levo lá. E ele me trazia até na igreja onde eu era professor de escola dominical. Se não, eu vinha caminhando. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Então eu vinha caminhando, ou vinha em 2 caminhando, e a gente vinha caminhando, Rua Amazonas afora, Rua 7 de Setembro, atravessava a Vila Nova, oh glória a Deus e aleluia. Tinha fogo, tinha desejo de estar num outro culto, não estava nem preocupado que tinha virado uma noite, a gente queria ir pregar, a gente queria ensinar, e depois logo assumir o ministério como professor dos jovens da igreja. Eu era um jovem e era professor dos jovens. Mas eu amava estar ali. Aquele fogo, muitas vezes, esse fogo, o diabo quis apagar na minha vida. Ele tentou apagar um monte de coisas. Mas, amados, a gente tem que voltar a procurar a dracma sempre que a gente perde. Deus está nos exortando nessa noite a procurar essa dracma. Abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler algumas passagens no capítulo 2 e no capítulo 3. E hoje à noite eu quero ser um pouco mais objetivo do que de manhã. De manhã a gente... Bom, mas o Espírito Santo estava aqui, né? Se o Espírito Santo mandar, nós ficamos aqui até meia-noite também, não tem problema. Mas no capítulo 2, versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja que o foco dessas parábolas é o arrependimento. O arrependimento de pecadores. Sejam pecadores perdidos lá fora da igreja, sejam pecadores que eram cristãos e que voltaram a pecar dentro da igreja. O foco é o arrependimento. Tenho, porém, contra ti que deixaste, que perdeste o teu primeiro amor. Perdeste aquele desejo de falar de Jesus para as pessoas. Eu lembro que quando nós tivemos aquela experiência forte com Jesus, todos os dias nós íamos em uma casa evangelizar. Faltava dia na nossa semana. Nós íamos, é a casa do pintor que pintou a minha casa, vamos lá hoje à noite, vamos lá falar de Jesus para ele. Mas o cara é um ex-macumbeiro lá em Gaspar, vamos lá na casa dele falar de Jesus para ele. A gente estava o tempo todo com aquele fogo no coração. E Deus está dizendo para nós, como igreja, lembra-te de onde caíste. Nós temos que buscar essa dracma perdida. Haviam casas, amados, e a casa do pastor Link e da pastora Tânia era uma que era diário. O padeiro já esperava com o pão pronto. Tal hora eles vão passar aqui, porque eles vão comprar um pão aqui, vão naquela casa. Então eles já deixavam o pacote pronto. Porque a gente sabia que aquele horário era sagrado. Porque a gente tinha alguém que a gente amava e que a gente queria ver transformado. O primeiro amor tem que ser resgatado urgentemente nos nossos corações. Se você convida alguém para uma vigília hoje, para ir orar na praça, para um culto especial, nós vamos ver muitas justificativas. O primeiro amor é assim. Diz, pastor, eu não posso ir, estou muito cansado, não vou poder ir hoje lá no grupo, não vou poder ir lá nesse culto. Então vamos cancelar o culto. Tá, então eu vou aproveitar hoje que não vai ter culto, vou jogar futebol. Vou no cinema com a família. Mas você não estava cansado? Esse é um sinal da perda do primeiro amor.
quando a gente está cansado só para as coisas de Deus, quando a gente tem todas as outras coisas sob prioridade, mas as coisas do reino de Deus podem ficar em segundo plano. Esse é um dos primeiros sinais de que o primeiro amor está saindo pelo ladrão e nós estamos perdendo a unção do primeiro amor. Segundo, a igreja sofre com a influência de falsos mestres e falsos profetas, consequentemente, de falsas doutrinas. Ainda no capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Tem entrado na igreja algumas coisas de que liberam a igreja. Algumas igrejas têm usado corretamente o que tem que ser feito, mas algumas igrejas têm usado, e não seja a nossa, em nome de Jesus, têm usado aquela ideia de que nós temos que nos contextualizar. E para nos contextualizar, a gente aceita as coisas. Aí a mãe diz assim: ah, pastor, eu deixo a minha filha ficar com um namorado. Porque nós estamos vivendo nos tempos modernos. O cúmulo que uma vez ouvimos de uma mãe dizendo assim: ah, quando eles vêm, eu até deixo usarem o meu quarto. Amado, isso nunca vai deixar de ser pecado. Não, pastor, mas é que eles vão casar um dia e o casamento, segundo a Bíblia, se tornam mestres. Isso é um falso mestre, porque ele tem uma doutrina que não é bíblica, mas ele usa a Bíblia para ensinar essa doutrina. E ele diz assim, que o casamento na Bíblia é só quando, havendo a união sexual, já está casado. Eu disse, então, por que Jesus falou que tem fornicação? Por que a Bíblia diz que esse relacionamento sem ser casado é fornicação e é pecado? Da onde surgiu essa doutrina do pode? Da onde surgiu essa doutrina? São falsos mestres trazendo alguma coisa para a igreja. Mas a igreja tem que se contextualizar, pastor. A igreja de vocês está fora de moda. Glória a Deus, nós estamos na moda do céu. E vamos permanecer nessa moda. O que é pecado é pecado. Nós temos entendido isso. Tem pessoas que não estão entendendo isso, mas você tem que ser firme. É pecado. Essa doutrina não pode entrar na igreja e tem muitas outras coisas. Ah, pastor, eu só fiz aquela mentirinha ali para fechar aquele negócio. Sansão também mentiu. Vai ver o fim de Sansão. Quero te dizer uma coisa, Sansão era um infiel a Deus. Foi chamado, abençoado com um propósito, mas começou a brincar com o que era sagrado. E o fim dele mostra aonde ele foi parar. Então, amado, não brinque com as coisas de Deus. Não aceite essas... Ah, mas é só imposto de renda, todo mundo sonega. Não sonegamos. Mas isso vai custar caro para nós, que custe. O céu é muito barato se for só não sonegar imposto de renda. Tem mais coisa. Mas há muitas coisas que entram na igreja. E o pior, sempre tem alguém que consegue usar um versículo bíblico para defender essa teologia. Amados, mentir é pecado, sonegar é pecado. O cobrador de impostos que veio cobrar o imposto de Pedro diz assim, e o teu mestre não paga? Ele está aqui, ó, o dinheiro pelo meu e pelo dele. Ele resolveu. Se Deus precisar resolver o teu problema financeiro com um milagre, deixa ele resolver com um milagre, mas não sonegue. Isso não vai resolver, só vai ampliar o teu problema. Porque se você cair na malha fina, agora virou moda prender todo mundo. Crente
vai ser mais notícia ainda. Cuidado. Três, a igreja tem perdido os referenciais e seguido lideranças egoístas e tem prostituído a palavra. Fica comigo ainda, capítulo 2, versículos 20 e 21. Diz assim: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não se arrependeu da sua prostituição. Aqui eu quero falar daquela igreja que tem pessoas que sempre querem manipular as coisas, que querem manipular o pastor, que querem manipular a ideia, que querem manipular. E esse espírito não é só numa mulher, Jezabel. Ele pode estar operando em qualquer pessoa da igreja. Esse espírito, ele leva as pessoas a uma prostituição e a busca de uma idolatria falsa. Por exemplo, você já percebeu que quando vai se fazer um evento evangélico hoje, tem que trazer uma atração? Se não vir o pastor famoso fulano de tal, ou aquele louvor, nossa, aquela adoradora, sabe? Saiu no noticiário aí, a adoradora que se chapava para adorar, amados. É assim de gente para ir no show dela. Imagine, estava mais encapetada que outra coisa, fazendo de conta que era louvor. E eu nem sei se arrependeu. Está lá na mídia brigando e fazendo, querendo aparecer. E atrás da notícia dela veio mais um monte de gente assim. Músico cristão que usa cocaína porque é inspiração. Pastores que estão mais preocupados com a sua imagem do que com a mensagem. Isso tudo é Jezabel. Você percebeu? Você faz um evento, vamos adorar a Deus, vamos nos reunir lá na praça. Quem é que vem para cantar e para pregar? Não vem ninguém. É nós que vamos se reunir lá. Aí chega o pastor lá e tem 15 irmãos. Ah, mas vai vir o gospel não sei das quantas lá. Lota. E sabe o que ele se preocupa antes de ir embora? Vocês depositaram meu cachê? Vocês combinaram comigo esse valor aqui, ó. Essa super mega quantia que resolveria o problema de muita igreja. Mas eles levam numa taquarada só. Isso é idolatria. Uma igreja que corre atrás de cantor famoso, de pregador famoso, está idolatrando essa gente. É um espírito de Jezabel. Eu fiquei maravilhado com o que aconteceu em Curitiba nesse ano, há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, quando do nada surgiu uma ideia. Vamos fazer um evento de adoração e louvor na Baixada, na Arena da Baixada, lá na Arena do Atlético. Se tem algum coxa branca aqui, desculpa, não usaram o estádio do teu time, usaram o do Atlético, né? Mais de 44 mil pessoas. Sabe quantos famosos foram anunciados? Nenhum. Nem sabiam quem ia cantar, nem quem ia pregar naquela noite. E sabe, encheu mais de 44 mil pessoas. E ainda tiveram que pagar para entrar. Isso é uma igreja que quer adorar Jesus, que não precisa da Jezabel adoradora, nem da Jezabel pregadora, nem do Jezabel pregador, nem do Jezabel adorador. Ah, pastor, quem é que vai tocar? Ah, mas é só o Gabriel, a Gabriela e a equipe da aba. É, amado, nós vamos adorar. E não é uma adoração maravilhosa? Que graça. Essa última música da oferta mesmo ali, dá vontade, parece que você vai pegando no embalo, né? Não dá vontade de parar essa música. Amados, nós precisamos ser curados do espírito de Jezabel. Quarto, a igreja tem desprezado a vida no espírito. Tem nome de que está viva, mas as obras que produz estão longe de ser os propósitos de Deus para ela.
Abra comigo lá agora, capítulo 3, versículo 1, final, 2 e o começo do versículo 3 do capítulo 3 de Apocalipse, diz assim: conheço as tuas obras, tem nome de quem vive, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Amados, nós estamos sendo chamados para um tempo de transformação. A igreja tem feito obras, mas as obras que ela quer. Eu vou adorar a Deus, mas eu vou fazer desse jeito, vou fazer assim. Se Deus quiser que Ele receba, se Ele não quiser, para quem você está fazendo então? Esses dias eu vi uma pregação, eu até falei com a pessoa que estava conversando comigo, eu acho muito exagerado esse pregador, né? Mas não vou falar nome para não. Mas ele falou sobre adoração. E é verdade o que ele está falando. A adoração hoje é o homem. A igreja deixou de ser cristocêntrica, está adorando a pessoa. É tudo para mim. É tudo mim, me dá, me faz. Não é só adoração, os pregadores só querem. Dá para mim. Não é isso. A igreja tem que ser diferente. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para fazer as obras que Jesus quer, na hora que Ele quer. Não é só uma questão de fazer o que Ele quer, mas fazer quando Ele quer. Talvez Jesus goste de que você cante, mas Ele quer que você pregue. Talvez Ele goste de te dar graça, paz, abundância, harmonia, mas Ele quer que você seja uma testemunha. Ele quer que você faça o básico do básico, que você fale do amor dEle para uma pessoa no teu dia. Para quantas pessoas você fala por dia de Jesus? Procura na internet pessoas que falei de Cristo. Você vai encontrar uma história do cara que foi para o céu e achou a gavetinha dele. E ele foi achando a gaveta dos pecados, e ele abria aquela gaveta e saía lá da parede, vinha até aqui, tinha relação de pecados. De repente ele achou uma gaveta escrita assim, pessoas para quem falei de Cristo. E ele abriu a gaveta, ela era desse tamanhinho, não tinha nada dentro. Precisamos achar essa dracma. Quinta, a igreja sofre por ser soberba e confiar em sua riqueza, pensa ser autossuficiente, tem se tornado independente de Deus. Se Deus não quiser, nós vamos assim mesmo. Não foi o que Moisés disse? Moisés disse, se tu não ires conosco, não nos mande subir deste lugar. É isso que a igreja precisa. Tem andado sem santificação. Abra comigo lá, Apocalipse 3,16. Diz assim, assim, porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, não sou eu que estou falando. É a Bíblia, amados. Não sabes que tu és um coitado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas é uma alusão a atitudes, a atos de justiça que os santos vivem, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de te ungires os teus olhos, para que vejas. A maior estratégia de Satanás é influenciar a igreja à mornidão. Isto é, a um status de comodidade. Tudo para mim. Eu sou. Nossa, o que seria de Jesus sem mim?
Eu sou a voz dele na terra. O que ele faria sem mim? Está assim, amados. Mas o versículo diz, sem mim nada podeis fazer. Não é nós, não é ele que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Devemos de buscar a dracma perdida. Se somos de Deus e Ele nos repreende, disciplina, e hoje à noite você está se sentindo assim, saiba, Deus está te dizendo, eu sou teu pai e eu te amo. Se a palavra está tocando a sua vida, é Deus te exortando a recuperar os valores perdidos. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Dizem alguns historiadores que naquela época, uma mulher que fosse honrada no seu lar, uma mulher que era digna, ela tinha 10 moedas que ela carregava na corrente do pescoço. Ou então ela usava aquelas moedas sobre a sua testa como um diadema, como uma coroa de 10 moedas. Quando se via uma mulher dessa passar, é porque o marido dizia, essa mulher é perfeita. Agora imagine uma mulher que é reconhecida desse jeito, e ela vai pegar a sua correntinha ou seu diadema e ela percebe, falta uma moeda. Você acha que ela colocaria esse diadema na cabeça? É por isso que Jesus usou essa parábola. Porque essa pessoa que quer mostrar a justiça de Deus na sua vida, ela vai procurar a dracma. Ela não vai sair incompleta, ela não vai sair sem aquilo no coração. Sem restaurar, é isso que Deus está falando para nós hoje. Não vá fazer a minha obra sem recuperar a dracma perdida. Não vá fazer nada no reino de Deus sem que você recupere a dracma perdida. Se você percebeu que perdeu o seu dom espiritual, se você percebeu que perdeu os valores morais, perdeu a noção do caráter, está desnorteado, desorientado. A Bíblia nos conclama em Oséias 6, versículos 1, parte A, e versículo 3, parte A. Vinde e tornemos para o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um chamado de Deus para nós nesta noite. Essa parábola nos ensina que devemos de buscar com diligência. Você sabe o que significa isso? Buscar com afinco, como se você estivesse buscando a coisa mais valiosa que você tem. Dando a honra devida àquele dom, dando a honra devida àquela parte do seu caráter que estava desviada, pagando o preço, mesmo que isso te envergonhe, te exponha. Exponha a vergonha, porque a vergonha vai perder o poder sobre você. Exponha o pecado e o pecado perde o poder sobre você. Exponha o diabo e o diabo perde o poder sobre a tua vida. Quando a gente expõe as coisas, parece ser difícil, é humilhante. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus se humilhou muito mais por mim e por você naquela cruz. Acender a candeia significa buscar a palavra, na palavra, a revelação dada pelo Espírito Santo. Lembra da parábola das 10 virgens? Aquela candeia, luz para os meus pés, lâmpada, para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, palavra revelada, palavra rema, palavra do Espírito, que direciona, que te orienta, que te diz a verdade, que te posiciona na verdade. Isso é acender a candeia. É pôr a palavra na evidência na sua vida. É comparar aquilo que está perdido com o que a palavra pede para que isso exista na sua vida. É se comparar com a palavra.
É se pôr na palavra, é se prostrar diante da palavra. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz, Jesus é a palavra. Varrer a casa fala de santificação. Tirar aquilo que é sujo, tirar aquilo que não deve estar ali, tirar aquilo que é impróprio, que não é desejoso na casa. Limpar o seu coração, limpar a sua mente, limpar a sua vida, limpar o seu relacionamento, limpar a sua vida. Isso significa varrer a casa. Procurar é vigiar em oração o tempo todo. Sinais de que a igreja encontrou os valores perdidos. Sinais de que nós, igreja, encontramos os valores e estamos restaurados aos padrões de Deus. É o desejo inflamado, o fogaréu de cumprir os desejos e a vontade de Deus em nossas vidas. Se você começa a sentir aquele fogo, aquele desejo enorme, eu vou lá hoje visitar. Eu vou falar do meu vizinho, eu vou falar do meu amor, do amor de Deus para o meu vizinho, eu vou amar o meu vizinho, ele é ruim, mas eu vou amar ele. Quando você começa a pagar um preço por alguém, significa de que há um fogo de verdade agindo na sua vida. Significa de que você está encontrando a dracma perdida de novo. Significa de que você está restaurando o que estava estragado. Está recuperando o que havia se perdido. A grande comissão passa a ser a razão da vida dessa pessoa. Uma vez um amigo meu me disse assim, você já percebeu o quanto a gente deseja estar perto de quem a gente ama? Há pessoas que só dizem isso quando começam a perder o que eles amam. Começam a perder o casamento, começam a perder os filhos, começam a perder... De repente eles começam a perder as coisas, daí as coisas começam a mostrar o valor que elas têm. Amado, valorize o que Deus tem entregue nas tuas mãos hoje. Se você encontrou a dracma que havia perdido, testemunhe. Chame os amigos e vizinhos e conte a eles como é preciosa e valiosa a graça de Jesus, o amor de Jesus, a salvação de Jesus. Conte para todo mundo. Compartilhe a sua alegria apresentando o plano precioso de salvação para todas as pessoas. E isso é um grande sinal de que você achou a dracma perdida. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Marcos 16:15 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, pastor, estou me preparando para ser um missionário na Bósnia. Já falou do amor de Jesus para o teu vizinho? Não, você nunca vai para a Bósnia, irmão. Ah, eu estou me preparando para ser um missionário na China. E você tem falado para o teu vizinho? Já falou para o dono do restaurante chinês da tua cidade? Não. Você nunca vai para a China, irmão. E se você for, eu tenho certeza que você vai fora da vontade de Deus. Porque se você não consegue ser fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar lá no muito. Fiquei tão feliz essa semana, eu dei uma parada aqui, vi gente na cozinha, aquele horário, sexta-feira à noite, um monte de gente, parei, dei uma olhada, estavam lá fazendo um lanchinho, juntando um monte de coisa, fizeram café e saíram pelas ruas à noite evangelizando os mendigos e as pessoas, os moradores de rua. Glória a Deus por essa iniciativa. Redes, façam os eventos de chegar nas ruas do teu bairro, onde tem os seus grupos, e façam evangelismo.
Esse desejo de ir naquele prédio onde você mora, e você diz, nossa, eu vivo aqui tanto tempo, eu nem sei direito o nome do vizinho que mora na frente, no meu andar, no condomínio. Eu vou bater na porta dele hoje, e eu vou dizer que eu sou cristão para ele. E eu vou dizer que nós temos orado por ele, mas faça isso se você estiver orando também, né? Não vá mentir para o teu vizinho. Diz, olha, nós temos orado por você. Nós temos um grupo, tal dia. E um dia eu espero que vocês vão lá. Você tem algum motivo de oração na sua casa? Amado, você vai se surpreender com as respostas. Mateus 28, 19 diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. João capítulo 14, versículo 15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você achou a dracma do primeiro amor hoje, você vai começar a agir diferente. Nós vamos ser a igreja que acha a dracma.